Paz seja contigo. Mais um flash inspirado aí, hoje 2 de fevereiro de 2023. Cristão, você crê em Cristo? Que pergunta para se fazer aos cristãos. É uma pergunta um tanto quanto indiscreta. Porque quem é cristão é seguidor de Jesus. Quem é cristão foi chamado inclusive de cristão, seguidor de Cristo. Vive para Cristo, é discípulo de Cristo, segue os mandamentos contidos na palavra, contidos na Bíblia. E aí, como não seguir a Cristo? Mas a gente começa a olhar o panorama né, da humanidade, não estou falando de Brasil, não estou falando de Bahia, que é o meu estado, de Feira, que é a minha cidade, eu estou falando dos cristãos de um modo geral, e nós temos observado, principalmente os que estão nas redes sociais, muitos no pódio, inclusive, e temos visto que existem duas facções, né, não pode nem falar em facção, duas vertentes ou duas né, áreas de atuação do cristão, ou de vivência do cristão. Um é aquele que busca viver a palavra genuína, busca viver o contido nas escrituras. E outra, e é que a grande maioria, são aqueles cristãos de conveniência, que vivem a palavra segundo o seu coração, e não segundo o que a Bíblia diz verdadeiramente. Então, uns usam como alimento, outros usam como arma. Aqueles que usam como alimento, são poucos, estão fora da mídia, esses estão ali buscando cada dia mais se fortalecer no Senhor. Mas uma grande parte está vivendo de emoções, vivendo de palavras que massageiam o ego, e aí há uma preocupação generalizada. Por quê? Porque quando chega uma prova, o que é que nós fazemos? Nós, uso de conveniência. Ah, Senhor, passa de mim essa prova, né? Enquanto que aquele que vive a origem desta palavra pede força ao Senhor para passar, aprovado por essa palavra. Então vem uma tentação, né? Você não fica sem argumentos para vencer essas tentações, porque muitas vezes tem que enfrentar o inimigo, você, por não estar vivendo a palavra na sua origem, né, você está sem arma contra o inimigo. E vem a perseguição da mesma sorte, você não consegue lidar com ela. E aí nós estamos vendo a igreja fragilizada. Eu estava aqui na minha luta, na minha torre de vigília, chorando ao Senhor, gritando, né? E perguntando por que tanta prova, por que tanta situação, e aí eu fui ver que o evangelho que tem descido ao meu coração, aquilo que eu tenho visto, aquilo que meus olhos estão enxergando, aquilo que meus ouvidos estão ouvindo, é um evangelho insosso, um evangelho sem poder, um evangelho que não fortalece, não traz experiência, um evangelho que não cita a caminhada que Paulo deixa ali explícita em Romanos 5:3, que diz que não devemos nos gloriar somente na glória do Senhor, mas também na tribulação, porque a tribulação produz perseverança e a perseverança produz experiência e a experiência a esperança. E aí nós ficamos no meio do caminho em qualquer situação em que causa qualquer tipo de dor, causa qualquer tipo de abalo das nossas emoções. Eu quero dizer para você o seguinte: para, reflete e ver que existiu, se você não sabe, um coliseu onde as pessoas cristãs eram devoradas por leões. Existiu a cova dos leões. Existiam tantas outras situações como os muros de Jerusalém ao serem reconstruídos. A situação do povo de Deus tendo que enfrentar né,
tantas coisas que vieram sobre si. Eu quero dizer para você o seguinte: reflita. Reflita no Evangelho que você está deixando descer ao coração. Eu estou fazendo isso. Estou dizendo para você, mas também fazendo essa reflexão. Eu estou aqui na minha torre de vigília buscando a direção do Senhor para que eu possa verdadeiramente me lançar sem reservas, porque assim sendo, eu vou passar aprovados pelas provas. Então, meu querido, você tem duas opções. Eu lembro que uma certa feita lendo a palavra, eu vi Deus colocando para nós a bênção e a maldição. Escolhei. E agora eu digo para você, tem aí a palavra genuína e tem aquela palavra que amassageia o ego. Separe tempo para conhecer esta palavra, para não deixar ser influenciado por grandes pensadores, teólogos renomados, que hoje está trazendo desvirtuações para aqueles que caminham com o Senhor. Pensa nisso. Pensa nisso.